Basta um alienígena para que a Bíblia e a fé cristã se provem falsas. E não apenas isso, várias outras linhas de pensamento da sociedade teriam até que ser revisitadas uma vez que vida alienígena fosse descoberta. E qual é essa relação então com a fé cristã? E esse é o novo vídeo do Yaakov Querusso procurando responder essa pergunta bem difícil. A dúvida sobre vida alienígena e fé cristã começou a surgir aqui no canal com a passagem do cometa 31 Atlas, ou 3I Atlas. Um cometa de comportamento muito estranho que nesse final do ano de 2025 está cruzando o nosso sistema solar e o seu comportamento incomum, por várias razões, começou a levantar suspeita que poderia se tratar ou de uma sonda extraterrestre ou até de um casulo com muitas informações de sobrevivência de algum tipo de espécie fora do nosso sistema solar. Composição química, brilho e tamanho inesperado, movimento de cauda, aceleração não gravitacional. Vários elementos sugerem que essa passagem do Atlas pelo nosso sistema solar possa ser para coletar dados ou encontrar vida para sobrevivência. Por conta disso, várias agências internacionais começaram uma coalizão para estudar a passagem desse cometa pelo nosso sistema. Esse nome 3I Atlas, primeiro indica que ele é o terceiro objeto interestelar conhecido a cruzar já o nosso sistema solar, e Atlas refere-se ao sistema de telescópicos Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que descobriu esse cometa em julho de 2025. Bom, quando a gente começa a estudar essas questões desse objeto, fica uma pergunta que veio a surgir aqui no canal. Se houvesse vida alienígena, como ficaria a fé cristã? E a gente procura entender isso por alguns aspectos. O primeiro deles, embora a gente ainda vai ver alguns versos na Bíblia, é entender que vida alienígena é uma teoria altamente improvável. Calma que eu vou responder essa pergunta como se os alienígenas tivessem chegado ontem, ou seja, você está assistindo esse vídeo porque alguma vida extraterrestre já está aqui. O que eu quero dizer é que eu não vou fugir da pergunta, como se fosse um caso apenas altamente improvável, segundo as matemáticas e a ciência. Não, vamos responder como se já tivéssemos aqui com algum extraterrestre em comunicação com os nossos líderes. Mas é importante você entender que isso é matematicamente uma situação extremamente improvável e eu vou demonstrar isso para vocês daqui a pouco. Primeiro ponto é que nós não temos nenhuma evidência, seja da ciência ou até da Bíblia, sobre esse assunto. Quando se trata da Bíblia, a gente tem um texto no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que fala dessas coisas ocultas e que diz o seguinte: há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas o que ele revelou, isto é, sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis, subentendendo então que essas questões ocultas, na verdade, são glória de Deus. Deus conhece todas as coisas, nós não conhecemos, a nossa glória é descobri-las, enquanto a glória de Deus é escondê-las. Inclusive, Provérbios capítulo 25, verso 2 diz isso: a glória de Deus é encobrir coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Nesse sentido, da Bíblia não falar sobre vida alienígena e também a ciência não ter alguma evidência, resta então a gente compreender quais seriam as implicações sociais caso a vida alienígena fosse uma realidade com provas, ou seja, se os alienígenas já estivessem aqui. E a gente pode procurar responder duas questões. A primeira, como seria a reação da sociedade em geral, e o segundo, eu quero falar com vocês sobre essa hipótese da floresta escura. Na véspera do Halloween, em 30 de outubro de 1938, ficou conhecido como o Pânico na Transmissão, quando a companhia de rádio americana CBS transmitiu uma adaptação da obra Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e durante a transmissão causou um alvoroço geral.
quando então o jovem radialista Orson Welles, junto com toda a equipe, pregou uma peça dizendo em formato de boletim extraordinário uma notícia de que marcianos estavam invadindo a Terra. Como o rádio era o principal meio de comunicação naquela época e a população já estava muito tensa por conta da Grande Depressão e da guerra que acontecia, aquele evento acabou causando um pânico geral. As consequências foram que milhares de pessoas entraram em histeria, fugiram das suas casas, congestionaram estradas, linhas telefônicas e, em alguns casos, houve até tentativas da pessoa tirar a própria vida, acreditando piamente que os Estados Unidos estavam sendo atacados por forças alienígenas. Esse é o primeiro tópico para a gente entender o que seria socialmente a reação das pessoas caso isso tudo acontecesse. Aliás, o astrofísico Stephen Hawking já falava sobre essa questão quando ele, numa alusão à hipótese da floresta escura, narrava que aquilo que poderia acontecer com a gente continuando a procurar vida fora do planeta seria a mesma consequência do que aconteceu com o descobrimento das Américas, quando o colonizador acabou com a cultura dos povos originais aqui, ou seja, se nós estivéssemos ainda procurando vida fora do planeta, isso seria uma possibilidade da gente se tornar vulnerável para isso. E na teoria, ou na hipótese da floresta escura, dizem os ufólogos que as civilizações inteligentes, na verdade, elas existem espalhadas pelo esse vasto universo, mas que todas permanecem em silêncio. Até porque, de forma inteligente, não queriam se expor por a possibilidade de alguma outra civilização ir lá colonizá-las ou até fazê-la ela ser extinta. No documentário Into the Universe, Stephen Hawking disse exatamente sobre essa questão quando ele argumentou o seguinte fato: basta olharmos para nós mesmos para ver como a vida inteligente pode evoluir para algo que não gostaríamos de encontrar. Imagino que eles poderiam existir em enorme nave, tendo esgotado todos os recursos do seu planeta natal, perambulando pelo cosmos em busca de qualquer planeta que possam conquistar e colonizar. Sendo ele um físico teórico, ele na verdade está narrando uma suspeita que muita gente levantou sobre esse cometa, o 3I Atlas. E aí, como é que fica então a fé cristã nesse sentido, dentro de todas essas teorias e possibilidades? Esta pergunta de cunho teológico eu vou responder nesse vídeo, mas também dá uma olhada na descrição que vai estar esse conteúdo, como posso ter certeza que Deus existe, onde eu mostro também a questão do princípio de Borel, mostrado pelo matemático francês Émile Borel, que mostra sobre uma possibilidade quando está na escala de 1 para 10 elevado a 50, já ser um caso de impossibilidade daquele evento, que narra também a pesquisa sobre o surgimento da vida ou o surgimento do universo. Pessoas como o astrofísico Hugh Ross mostram, por exemplo, sobre a famosa 122 condicionantes antrópicas, ou seja, é preciso haver uma junção de vários fatores, desde distância da Terra ao Sol, gravidade terrestre, distância para a Lua, uma série de condições que bastaria míseros percentuais estarem desajustados para que a vida não existisse. Nesse sentido, essa teoria diz sobre essa improbabilidade de vida existir sem essas 122 condicionantes. Isso está nesse vídeo em detalhes na descrição, e no final desse conteúdo eu também vou deixar de amostra para que você também possa visitar esse vídeo. Nesse sentido, essas 122 condicionantes para que exista vida na Terra é numa proporção de 1 sobre 10 elevado a 138, sendo 1 sobre 10 elevado a 50 já seria impossível. Essa possibilidade de vida extraplanetária fora do nosso planeta Terra é matematicamente uma impossibilidade. Porém, entretanto, todavia, eu prometi a vocês responder essa pergunta no sentido dos alienígenas já serem uma realidade, terem sido descobertos ontem. O que você vai fazer agora com a sua fé cristã? Quais são as implicações teológicas caso a vida alienígena fosse uma realidade? Seria o fim da
fé cristã? Essa é uma primeira pergunta e a gente vai dar uma olhada num primeiro texto. Mateus capítulo 11, verso 20 ao 24. Nesse texto, Jesus começa a repreender uma série de cidades onde os seus maiores milagres teriam sido realizados, sabendo a gente que milagres são sinais para evidenciar não apenas que ele é o Cristo, Filho de Deus, ou a existência de Deus, em outras palavras, milagres e sinais são para testificar a verdade sobre ele, conforme se revela as Escrituras. E mesmo assim, com vários milagres, aquelas cidades não se arrependiam. Mas qual a relação disso com vida alienígena? Presta atenção no texto que você vai entender. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom, se tivessem operado milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Pare para pensar como essa afirmação nos parece um pouco estranha. Jesus está dizendo que se um método de evangelização tivesse sido usado de forma diferente em, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus por sua imoralidade e também por seus pecados, eles teriam se convertido. Ora, a pergunta é óbvia. Então, por que Deus, em sua misericórdia, não foi lá e utilizou esse método? Afinal de contas, teria salvado essas pessoas. É isso que você entende de imediato quando você vê esse sentido. A mensagem do Evangelho resume-se ao fato de que Deus é justo e santo, e eu e você não somos. De forma que somos devedores a Deus por conta dos nossos pecados. E se Deus, em sua soberana vontade, não quiser nos salvar, ele não está cometendo injustiça nenhuma, porque somos, por natureza, filhos da desobediência. De maneira que se Deus não faz uma intervenção na nossa natureza, fazendo com que você seja nascido de novo, ou seja, dando a você aquilo que você não merece, em outras palavras, misericórdia, você não se salvaria, porque você não quer, não tem nem nada em você que busque a Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. É preciso uma iniciativa de Deus para conceder para nós aquilo que não merecemos, ou seja, graça. Somos salvos por graça, mediante a fé, um favor imerecido. De forma que se Deus, por exemplo, tivesse alguém numa ilha deserta lá no meio do Pacífico, nem conhecida, por exemplo, pelos satélites do Google Earth, e essa pessoa jamais tivesse conhecido o Evangelho, a ideia é de que Deus seja devedor na mente de muitas pessoas, de levar a palavra até essa pessoa, esse filho de Adão, e ele ser salvo. Quando, na verdade, Deus não é obrigado a nada, e em sua soberania pelas suas criaturas, ele não é obrigado a oferecer salvação a ninguém. E uma vez que ele só vai responder positivamente ao Evangelho pela iniciativa do próprio Deus, tudo acaba se resumindo a uma coisa. Somos salvos pela graça, mas pelo fato de Deus ter misericórdia. Não depende do nosso esforço, mas de Deus demonstrar que ele entrega a sua misericórdia para essa pessoa. Bom, quer ver isso na Bíblia para não ficar confuso? Quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa eleição de Deus, sobre aqueles que receberão a sua misericórdia, ele faz uma referência a Jacó e Esaú, que nesse nascimento tem uma eleição não com base nas suas obras, não com base naquilo que fizeram, até porque sequer eram nascidos.
Em Romanos capítulo 9, verso 10 em diante, o texto bíblico diz o seguinte: E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó e aborrecia Esaú. Da mesma forma que Deus não é obrigado em sua soberania a salvar ninguém no planeta Terra, Deus também não é obrigado em sua soberania a salvar ninguém que eventualmente seja um habitante de algum planeta ou, portanto, os alienígenas em sua vida extraterrestre. Eu sei que nessa hora você deve estar pensando, mas isso é muito injusto, não é mesmo? Deus escolher alguns em sua eleição e não escolher outros. Essa é a questão que Paulo se antecipa a partir do verso 14, quando ele fala o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E ele responde: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Numa etimologia do grego desse texto, aquele que se esforça para conseguir, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ora, então do que Deus se queixa, não é mesmo? Se todo mundo só responde positivamente em arrependimento se houver uma iniciativa dele de gerar esse novo nascimento, do que ele está reclamando? E nessa palavra o próprio apóstolo Paulo responde esse questionamento no verso 19, quando diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Se você é o criador da pintura ou daquele prato de comida, seja lá qual foi a sua criação, você tem o direito sobre a criação, assim como Deus é soberano sobre toda a sua criação, de forma que não faz nenhum sentido de antiético da parte de Deus caso existisse vida alienígena e ele simplesmente não quisesse estender o evangelho para eles. Da mesma forma como não é obrigado a enviar o evangelho a ninguém. Por isso, se você está sendo chamado por Deus ao arrependimento, se Deus está te colocando fé para se arrepender dos seus pecados e crer no evangelho, isso é graça. É um favor de Deus que você não merece. E por isso toda a glória da salvação do homem pertence unicamente a Deus. Se os alienígenas surgissem aqui, não faria nenhum sentido de nós nos negarmos a continuar acreditando na teologia bíblica. Ou seja, não faz nada de diferença para o epicentro da fé cristã. Nesse vídeo que eu vou deixar na sua tela, como posso provar que Deus existe sem usar a Bíblia, eu falo de forma mais ampla sobre 3 argumentos fora das Escrituras que provam a existência de Deus. Ou seja, além desse assunto sobre os alienígenas, muito mais aqui no Yaakov Querusso. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro conteúdo.